Ora, bem-vindos a todos ao canal, mais um dia, mais um episódio. Este episódio vai ser um bocadinho diferente dos habituais, não vai ser tanto no sentido de querer mostrar carros da coleção, mas sim ser uma espécie de guia introdutório para quem está a começar a colecionar Hot Wheels. Eu pensei nisto porque, pelo menos eu quando comecei, também não comecei assim há muito tempo, mas quando comecei a colecionar Hot Wheels, digamos que havia muita variedade, muito tipo, muitas palavras que não conseguia associar ao Hot Wheels e na altura tive que fazer em algumas horas de pesquisa. Assim sendo, decidi tentar fazer uma espécie de guia introdutório para quem está a começar a colecionar Hot Wheels. Vou tentar apanhar mais ou menos todos os elementos. Eu fiz aqui um apanhado geral do que gostaria na altura de saber quando comecei a colecionar e vou tentar transmitir-vos essa ideia. Se por qualquer razão ainda tiverem alguma dúvida, podem sempre postar nos comentários e eu, ou neste caso com certeza alguém que com muito mais experiência no mundo do colecionismo, irá-vos ajudar com certeza, ok? Então, olha, vamos começar por, no fundo, dizer quais são as tipologias, assim, em sentido muito geral. Normalmente nós temos então os mainlines, que são aqueles que conseguimos encontrar de forma mais comum, como por exemplo este aqui. Vou puxar aqui um bocadinho a focagem, este é ele. Este acaba por ser um exemplo de mainline que vocês conseguem encontrar muito facilmente nas lojas gerais, ou nos hipermercados, como Continentes e outros afins. E depois, dentro desta linha de mainlines, que acabam por ser os mais comuns, normalmente temos estes modelos mais realistas, okay? Como por exemplo, temos agora, vou-vos mostrar aqui este Lamborghini sexto elemento. Existem alguns modelos que são um pouco mais completos, outros menos completos em termos de decos, mas isso, como é óbvio, vai ser sempre ao gosto de cada um. Existem depois também chamados aqueles dos crocodilos, que são aqueles que normalmente são virados para carros fantasia e não para modelos realistas. Dentro dos mainlines, normalmente existem alguns modelos que são um pouco mais especiais. Eu acabei de vos mostrar um Lamborghini sexto elemento, digamos, normal, e agora temos aqui um Super Treasure Hunt. Com certeza já ouviram falar dessa nomenclatura. E quais são as grandes diferenças? Uma delas, como puderam ver, é obviamente a pintura. A pintura eu vou tentar colocar um ao lado do outro para vocês tentarem perceber. Este será o Super Treasure Hunt, ok? E este será o mainline. Como podem ver, neste caso em específico, consegue-se diferenciar relativamente bem. Há alguns que são um pouco mais difíceis, mas em termos gerais até dá para ter uma boa percepção. E a diferença que chama mais atenção, obviamente, é a pintura, certo? A pintura do Super Treasure Hunt, ou seja, deste modelo aqui em específico, é chamada Spectra Flame. O que é de específico nesta pintura? Como podem ver, acaba por ser muito mais brilhante e há sempre uma boa diferenciação e consegue-se perceber bem, tirando um modelo ao outro, percebe-se bem quais é que são os Super Treasure Hunt. Outra característica que diferencia muito bem estes dos mainlines são as rodas. As rodas normalmente têm jantes diferentes, são mais profundas e aqui no vídeo não será tão perceptível, mas elas têm rodas de borracha, ok? É outra das grandes diferenças. Outra diferença que vocês podem encontrar é através deste logotipo. Eu vou tentar ver se é possível de focar. Neste caso está aqui em cima, que é o TH. Normalmente o TH que simboliza Treasure Hunt, ok? Costuma estar simbolizado em alguma parte do carro. Neste caso está aqui na parte do topo, mas podia estar na lateral, como podia estar noutro local qualquer, ok? Pronto, estes modelos são efetivamente os mais raros, normalmente os mais valiosos e mais procurados. Existem alguns modelos também de Super Treasure Hunt e vou-vos mostrar agora um modelo em concreto que são bem mais fáceis de distinguir. Este será um GTR R35 normal, ok? Mainline normal. E depois temos então o GTR R35
Super Treasure Hunt, ok? Neste caso a pintura Spectra Flame é azul e claramente conseguem distinguir porque um será branco e o outro será em azul. Pronto. Normalmente no início do ano ou até um pouco prévio a isso costumam aparecer em alguns sites as listas de quais serão os supers que vão aparecer nesse ano. Costumam ser, salvo erro, à volta de uns 12, 15, mais coisa, menos coisa, ok? Em linha intermédia, na mesma ainda, nos mainline existem ainda os Treasure Hunt normais, ok? No fundo, não são carros na mesma especiais porque são mais difíceis de encontrar, mas não são tão especiais como os Super, ok? Uma das diferenças que podem reparar, obviamente, será este pequeno símbolo. Eu vou tentar focá-lo, deixem-me ver se consigo. Ok, aqui na traseira tem uma pequena labareda, ok, que distingue estes carros dos regulares. De termos gerais, normalmente são carros com um pouco mais de, digamos, tem mais detalhe, mas por exemplo este em específico acaba por ser um Treasure Hunt deste ano e que não tem assim muito que se lhe diga, ok? Eu vou-vos mostrar aqui um que por acaso tenho na coleção, que é este Mustang, já é um pouco mais antigo. E como podem ver ali, mais uma vez, tem ali o TH a simbolizar o Treasure Hunt. Este tipo de carro já, pelo menos, já não sai com tanta frequência a nível de qualidade, mas eu queria vos mostrar no fundo o TH, que também simboliza o Treasure Hunt. Atualmente é o símbolo da labareda que simboliza isso. Tenho até para vos mostrar aqui uma cartela. Esta cartela é do Super, daquele Nissan GT-R que vos mostrei, e podem reparar que aqui tem uma labareda dourada, ok? Conseguem ver? Esta labareda dourada, no fundo, o símbolo é idêntico ao do Treasure Hunt normal, mas o facto de ser dourado significa que é um Super. Se fosse em preto ou cinza, seria um regular, ok? Estes são aqueles que realmente que se procuram mais e que são muito difíceis de encontrar nos supermercados, que muitas vezes é denominado como na selva, ok? De seguida, temos então os ID Chase. Eu por acaso não tenho aqui nenhum, mas por exemplo este ano, se pesquisarem, este será um mainline normal do Aston Martin no ano. E existe um ID Chase que basicamente conseguem distingui-lo primeiro porque a cartela é branca, a cartela sai branca, a pintura do carro é Spectra Flame, ou seja, tem aquela cor realmente que se destaca mais, muito mais brilhante, e normalmente são carros que são caracterizados por ter um chip, normalmente por baixo. Este aqui é tudo em plástico, mas normalmente os ID Chase, todos os ID Chase têm um chip por baixo que permite, através de máquinas próprias para fazer leitura, ver algumas características na aplicação da Hot Wheels, e nomeadamente eu penso que até dará para jogar com a própria miniatura, ok? De seguida temos então os Premium e os RLC. O que é que define no fundo ser um Premium? O Premium, como o próprio nome diz, é mais dedicado a colecionadores e acaba por ser um carro um pouco mais caro. Aqui em Portugal, quando aparecem nos supermercados, rondam os 10 euros. E tem a primeira característica logo, as rodas são de borracha, como os Super, ok? Depois, normalmente são viaturas mais detalhadas. Isto não é regra a 100%, ok? Porque existem alguns carros premium que não têm, mas a grande maioria dos carros que agora saem como premium costumam ter sempre os decalques mais completos, nomeadamente os farolinhos da frente e os faróis da frente e os farolinhos traseiros, okay? Pronto, isto é um exemplo de carro premium. Depois temos também os RLC. Os RLC são, no fundo, a sigla quer dizer Redline Club, que foi uma insígnia que surgiu associada aos primeiros carros Hot Wheels,
isto já há algumas décadas atrás, e que ao se criar esse clube, no fundo designa o de melhor a Hot Wheels tem para oferecer a nível de colecionadores. Eu vou-vos mostrar um exemplo de um RLC. Este aqui é um Nissan GT-R R34, foi o modelo mais recente deste Skyline e pessoalmente é um dos meus favoritos. O que caracteriza estes carros, obviamente, são o elevado nível de detalhe, não só pela pintura Spectre Flame, como podem ver, é uma pintura bastante diferente, as rodas de borracha também, como acontece nos Premium, mas os detalhes são bastante superiores. Só para ter uma ideia, por exemplo, neste caso em específico, até o escape está detalhado, ok? E conseguem ver também a nível de motor. Os detalhes são mesmo muito grandes. A nível de interior, por exemplo, conseguimos ver, aqui no vídeo em si não conseguem ver, mas conseguem ter noção das baquês, dos cintos de segurança de 3 pontos, barra estabilizadora no motor. Pronto, existem vários tipos de RLC, uns mais detalhados do que outros, é verdade, mas a verdade é que acaba por ser o que de melhor a Hot Wheels tem para oferecer. Obviamente são carros bastante caros e infelizmente em Portugal torna-se um pouco difícil. As formas de conseguirem obtê-los serão as genéricas que eu vos vou mostrar mais à frente, vou falar mais à frente, ou através de pertencerem a este clube, que é um pouco mais exclusivo, tem que se pagar. Mas o maior obstáculo são sem dúvida os portes e as alfândegas, que vão encarecer em muito as miniaturas. Normalmente uma miniatura desta nos Estados Unidos fica à volta de $30, para Portugal custaria o mesmo em termos de miniatura, mas os portes e a alfândega fazem com que consiga custar cerca de 3 vezes mais. Okay? Depois, nomenclaturas, como nós já temos vindo a falar, Spectre Flame é relativamente às pinturas. Casting é uma palavra que vão ouvir muitas vezes, que é no fundo o modelo em si de miniatura, porque há alguns carros os castings vão evoluindo, a Hot Wheels vai produzindo castings mais realistas, melhores, e pode haver essas pequenas diferenciações num casting de um mesmo modelo. Decos referimos-nos normalmente, como já vos tinha mostrado, aos decalques que são colocados nos carros, ok? Neste caso tem em cima, tem os detalhes aqui do símbolo da GT-R e também os farolins traseiros. Portanto, isso no fundo é que são os decos. Depois, com certeza também vão ouvir falar em sets, e os sets não são nada mais nada menos, como obviamente, vou tentar focar aqui, se vocês olharem para o topo do ecrã, tem um set específico do Fast and Furious, neste caso o set original, que são 5 modelos que pertencem ao mesmo conjunto, não tem nada a saber. Nos próprios mainline, eu vou-vos mostrar, também existem sets. Deixem-me tentar focar aqui um bocadinho melhor. Okay. Existem sets, como podem ver aqui, por exemplo, do lado, que diz Hot Wheels Exotics e tem a sigla 710, quer dizer que este é o número 7 de 10 carros que foram designados para a linha mainline como os carros exóticos deste ano. Eu vou-vos mostrar outro exemplo. Por exemplo, este recente modelo, que é o Koenigsegg Jesko, acaba por ser também pertencer à mesma coleção de Exotics e tem um número diferente. É o terceiro de 10, o outro era o 7, este é o terceiro. Se formos a prestar atenção a, por exemplo, outra coleção, este, por exemplo, é o número 9 de 10, de Nightburners, ok? Isto é só para vocês perceberem então o que é que realmente querem dizer estas siglas e estes desenhos e estes números. Avançando. Onde é que vocês podem adquirir estes carros? É uma das perguntas que é muitas vezes feito. Normalmente os mainlines conseguem em hipermercados como Pingo Doce, Continente, Toys R Us, lojas desse género, e que costumam custar à volta de 2€ cada miniatura. Muito recentemente têm surgido alguns premium, que foi o caso destes, aqui por exemplo, deste set, nos quais surgiram nos mesmos locais a 10€ cada miniatura. Outro local que vocês podem conseguir encontrar será a nível de internet ou lojas dedicadas para o efeito de colecionismo.
Relativamente à parte dos supermercados, muita gente queixa-se que não é muito fácil de os encontrar. Existem algumas razões para isso. Portugal ainda não é um país que esteja muito habituado a este tipo de colecionismo, e o problema é que nos supermercados, nos hipermercados, muitas das vezes há aquelas pessoas que gostam de, por 2€, pronto, ser amigos do alheio, digamos assim. E isso, como é óbvio, dificulta aqueles que são colecionadores sérios. Então qual é a solução? Ir passando e tentar ter alguma sorte a ver se encontra, neste caso, costumam estar distribuídos ou por packs, que são aqueles, são os pontos onde eles estão pendurados, ou os caixotes. Existem caixotes que vêm cheios de Hot Wheels. A desvantagem é que, como estão todos ao monte, as cartelas normalmente não se conservam tão bem e digamos que para procurá-los não é tão fácil. Normalmente o ideal é ter um cesto onde poder passá-los de um lado para o outro. É um pouco mais trabalhoso. Nos pegs é sem dúvida mais organizado. Normalmente no Toys R Us ou assim costuma ser um pouco mais dessa forma. Outra forma é, existem algumas lojas que são um pouco mais favoráveis ao cliente, e se vocês pedirem para avisar quando chega alguma caixa, algumas aceitam, outras não. Ou por vezes conhecerem alguém que trabalhe nesses locais nesses postos de venda. Digamos que para o colecionador em comum é ir passando, e vai haver muitos tempos, não fiquem frustrados se nunca encontrarem um Super Treasure Hunt. Não são assim tantas as pessoas que conseguem encontrá-lo. Eu felizmente tive a sorte de encontrar um, mas foi mesmo pura sorte, ok? A outra forma, como vos falei, então é através da internet. A nível de internet, vocês têm normalmente sites dedicados, como é o caso do eBay ou Amazon ou algo do género, e através do Facebook existem muitos grupos que são dedicados ao Hot Wheels, e não só permitem a troca de informações e de conhecer novos modelos mais antigos, modelos que vão sair no futuro, como também existem grupos dedicados a leilões. Qual é a grande vantagem? Obviamente conseguem encontrar modelos mais raros, a maior diversidade de modelos Hot Wheels que estão por aí. As grandes desvantagens, obviamente, acabam por ser pagar os portes, e dependendo de onde é que se envia. Se estivermos a falar de mercado em Portugal, ou neste caso no Brasil, se houver alguém que nos esteja a ver de lá, quando é interno, os portos acabam por ser muito mais baratos, e por vezes há pessoas que preferem pagar os portos uma vez, que não são assim nada de especial, em portos normais, e em vez de andar à procura, a fazer a caça, digamos assim, dos modelos que gostam. O que acontece é que, por vezes, se formos só comprar um modelo, um mainline, imagina, de 2€, online, pode não compensar, ou seja, pode ficar quase ao dobro do valor por causa dos portes no modelo só. Normalmente esses portes têm tendência a ficar um pouco mais softs quando tratamos de encomendas de maior quantidade, ok? Malta, eu quero-vos falar também ainda mais alguns detalhes, mas tendo em conta que este vídeo está a ficar um pouquinho longo, eu vou dividir isto em duas partes, está bem? E caso tenham interesse, veem o segundo vídeo, digam o que é que acham, e para não ficar muito mais longo vamos terminar por aqui a primeira parte, ok? Pessoal, espero que gostem, e qualquer dúvida já sabem, é só dizerem. Portem-se bem a todos, fui!